Olá, gente. Boa tarde a todas e todos. Quase boa noite, não são 5 ainda. Vamos aqui ver como é que tá a internet, está entrando. Deixa eu ver se... Hoje eu tenho um convidado muito especial. Ó, Antônio Carlos... Cadê? Aguardando. Conectando. Grande Cacai. Meu querido Marcelo. Querido, que saudade, rapaz. Pois é, rapaz. Essa epidemia não pode fazer isso com a gente, não. Não dá. É insuportável. A saudade dos amigos. E olha, vim com essa camisa em sua homenagem. Olha aqui, ó. É, isso é... Não é a camisa do Flamengo, pra você não se sentir constrangido. É a camisa do Benfica. Eu Do sou meio, nosso meio querido português. Portugal. Durante Eusébio, querido. Exatamente, Eusébio. Você sabe que eu estive em Portugal, lá com o pessoal do Bloco de Esquerda, e você me deu 500 dicas extraordinárias, e eu fui em um dos restaurantes que você sugeriu, e eu estou almoçando, quem apareceu foi o Jorge Jesus. Eu quase infartei, né? Como flamenguista. E eu não consegui ir lá falar com ele, rapaz, porque eu fiquei paralisado, tão emocionado que eu fiquei. Mas, enfim. Esse Jesus fez milagre no Brasil, é verdade. Impressionante. Cacai, prazer imenso estar com você aqui. Cacai, para quem está entrando aqui, ó, já tem quase 500 pessoas. É um dos maiores criminalistas, principais advogados do Brasil. E é um grande amigo que eu fiz em Brasília, numa luta muito impressionante. Como é que a gente se conheceu, né, Cacai? É verdade. Isso é muito bom, a gente começar dizendo como que a gente se conhece. O Cacai mora em Brasília, enfim, o Cacai é muito conhecido no mundo jurídico, e a gente, no Congresso Nacional, formou um grupo do pacote anticrime para analisar a proposta do ex-ministro, vamos falar dele daqui a pouco, Sérgio Moro. E nós, enfim, esse grupo ali, Margarete, Fábio Tradi, Lafayette, Orlando Silva, Paulo Teixeira, enfim, um grupo muito bacana de deputados. A gente se reunia toda semana e a gente sempre conversava muito com diversos criminalistas, diversos advogados, enfim, Toron, querido, Tofik, Juliano, e o Cacai, uma figura durante o ano inteiro decisiva para esse trabalho da gente, tão importante. E ali a gente fez uma amizade muito bacana, muito bonita, e que eu sinto falta de te encontrar para a gente falar da vida. É muito bom, Marcelo, porque, na verdade, assim, eu sempre fui um grande admirador seu, eu sigo o seu trabalho, eu tenho 2 filhos que moram no Rio, Cícero e Vinícius, que são profundo admirador do seu trabalho e tal, e eu sempre na expectativa de poder te ajudar na campanha para a Prefeitura do Rio de Janeiro. E aí, quando ocorreu essa oportunidade de nós podermos começar a reunir aqui em casa esses grandes deputados e meus grandes amigos criminalistas para discutir esse falso pacote anticrime, esse engodo que esse ex-ministro trouxe para nós, foi muito bom, porque nós pudemos aproximar muito aquilo que nós imaginávamos que era o correto para o país, e além disso, nos aproximarmos, nos tornarmos amigos, e foi muito bom. É uma oportunidade que talvez a direita não conheça muito, né? Que é essa questão dessa fraternidade, né? A fraternidade, a solidariedade, ela perpassa entre nós de uma forma muito leve. Naqueles momentos de enfrentamento, é o nosso dia a dia. O enfrentamento é o nosso dia a dia. Faz Mas parte da mesmo nossa nesses vida. momentos agora de angústia, a nossa fraternidade continua ligada, continua permanentemente exposta. Por isso é que é uma alegria enorme estar aqui falando com você, com seus milhares de seguidores e amigos, e discutindo aquilo que a gente tem que continuar discutindo. Isso aqui nada mais é do que uma continuidade daquelas discussões maravilhosas que a gente faz aqui em casa, né? Uma alegria enorme estar aqui. E ó, um beijo na Valéria, beijo nos filhotes, querido. Cícero e Vinícius. Vamos falar uma coisa aqui. Vamos começar por ele, então. Demissão do ministro Sérgio Moro, um super-ministro transformado pelos bolsonaristas em super-herói, nunca foi nosso super-herói. Nós sempre fomos muito críticos ao Sérgio Moro, desde a sua atuação como juiz e principalmente da forma com que ele vira ministro através da sua ação como juiz. E na sua ação como ministro, fomos muito críticos. O pacote anticrime era um pacote que tinha uma concepção de Estado penal profundamente irresponsável,
nós tivemos muitas vitórias sobre aquele pacote, né? Por exemplo, o excludente de licitude, que a gente derrotou, foi uma das maiores vitórias que a gente teve, muito importantes, talvez a mais importante, mas não só, a plea bargain e tantas outras coisas. Mas o Moro sai desse governo e com denúncias, enfim, ninguém sabe qual vai ser o futuro do Moro. Queria te ouvir sobre essa demissão do Moro, sobre a figura do Moro nesse governo, o que ele diz, né? Ele sai atirando, mas uma bala meio duvidosa. Como é que você olhou para essa demissão do Moro? Marcelo, eu fui advogado da Lava Jato no primeiro dia. Primeira operação, no dia 17 de março, eu fui convidado pelo Youssef. Eu sou advogado criminal, é o que eu faço na minha vida. Não faço política partidária, faço política institucional, porque eu acho que eu tenho que participar desse momento e de todos os momentos da história do Brasil que eu pude participar. E ali eu já comecei a ver, porque eu conhecia o Moro dos processos anteriores. A maior derrota que o Moro tinha sofrido até então, eu fui advogado nesse processo. É um processo que ele perseguiu uma família no Sul, por coincidência, não sei se é coincidência, porque é quase um grupo, uma quadrilha. O procurador já era o Deltan Dallagnol, e nós ganhamos um processo histórico aqui no STJ e anulamos todo o processo, e lá eu vi os enormes abusos que ele fazia. Então, eu sempre tive respeito pelo Moro, como tenho respeito por todas as pessoas, mas eu nunca tive um respeito jurídico por ele. Ele não conhece o processo penal. Ele é um articulador político e ele sempre quis ser, na minha visão, eu já disse isso, inclusive, aqui em casa, nas reuniões, presidente da República, e é um direito dele. Claro. É um direito dele se candidatar a presidente da República. Só que ele usou o Poder Judiciário. Ele usou a 13ª Vara, ele conseguiu fazer uma estratégia de ser o juiz nacional, de jurisdição nacional. Eu te pergunto, eu não sou advogado do Lula, embora as pessoas achem que seja. Por que o sítio de Atibaia está sendo julgado em Curitiba? Por que o triplex de Guarujá está sendo julgado em Curitiba? Porque ele criou a jurisdição nacional. Os tribunais superiores se encantaram com a força dele na mídia. Ele virou um herói, embora de pé de barro, mas nenhum país precisa de herói. Nós não precisamos de herói, nós precisamos cumprir a Constituição. Claro. Então, a partir daí, eu fui um crítico ferrenho dele. Tanto é que, quando ele negociou a entrada dele, eu digo assim, negociou a entrada dele no governo Bolsonaro, ele prendeu o Lula, que era o maior adversário dele, que talvez tivesse ganho, penso eu que ganharia, política a gente nunca pode dizer com certeza, mas ele negociou, isso é criminoso, ele esbofeteou o Poder Judiciário naquele momento. Em novembro de 2018, quando ele ainda era o Todo-Poderoso, eu fiz uma entrevista para o jornal do Estado de São Paulo, que o título era Moro terá um fim melancólico enquanto ministro da Justiça, porque eu acho que o conheço. Eu sou um adversário ferrenho dele. Ferrenho. Leal, porque eu critico diariamente, e as minhas críticas são por escrito ou eu falo de forma aberta. E ele teve um fim melancólico porque ele fez um ministério absolutamente frágil. Eu me lembro que a primeira medida dele foi exatamente o pacote anticrime, que você é modesto, nós o derrotamos. A sociedade brasileira, o Congresso Nacional, com muita honra, com a participação também dos advogados dando pitaco aqui e acolá e tal, o derrotou, tanto é que ele disse na entrevista para a Veja Agora que pediu, pelo amor de Deus, o presidente da República vetar o juiz de garantia. Foi uma grande vitória nossa, para nós advogados criminais, que temos uma visão do todo, foi a grande vitória nossa. Claro, aquela autorização para matar era muito mais do Bolsonaro do que dele. É verdade. Muito mais do Witzel do que dele. É verdade. Ele era um agente do mal ali. Eu me lembro quando ele apresentou esse projeto anticrime, que é um absurdo o próprio nome, ele, com muita empáfia, porque ele achou que tinha ainda a caneta do Poder Judiciário, ele ousou dizer, eu não conversei com a academia, eu não conversei com os advogados, eu não conversei... E aí apresentou um projeto pífio, encarcerador, que não tinha nenhum tipo de ligação. E que então, ele não conseguia defender. Ele não conseguia defender. Ele é muito frágil, Marcelo. Eu sempre disse, um dos motivos que eu acho que ele nunca quis ir ao Supremo Tribunal é que o Supremo, principalmente pós televisionamento direto, espetacularização do processo penal, que é uma coisa negativa, tem um lado positivo, a televisionamento direto, mas não com o processo penal. O processo penal é fato, aquilo é uma pré-condenação. Ele não consegue. Você imaginou o Moro discutindo com o Celso de Mello no plenário? Ele ia ser massacrado, discutindo com o Gilmar. Eu não ia trabalhar, eu ia ficar vendo as sessões para vê-lo ser literalmente massacrado. Ele não entende nada de processo penal.
Nada de direito penal. E é uma coisa interessante, Marcelo, veja bem, quando ele programou para sair, e aí é uma coisa interessante, ele chamou a imprensa e fez um discurso de 40 minutos, meio que prestando conta. Não teve um único projeto para dizer esse é o meu legado. Exatamente. Um ano e tanto de Moro sem nenhum projeto, Nada. ele não deixou nada. Talvez tivesse passado os containers criminosos que ele quis passar para jogar os mais velhos e os infectados dentro de containers para morrer separadamente, que essa é a visão dele. Uma visão separatista sobre todos os aspectos. Agora, ali começa eu diria assim, um momento pós-Moro juiz e pós-Moro ministro. Primeiro que ele está na planície. Você conhece Brasília tanto quanto eu. Eu advogo aqui há 40 anos, já advoguei para 4 ex-presidentes, 90 governadores. A planície, ela é cruel muitas vezes. E quando ele fez aquele discurso, ele fez um discurso, como ele não saca muito de direito penal, nem processo penal, ele se autoincriminou. Eu achei que era uma delação. Como ele está acostumado a presidir delação, embora informalmente, que pela lei ele não pode presidir, ele fez a dele. Ele era o chefe real da Força-Tarefa. Eu pensei, ele está fazendo uma delação, porque ele se autoincriminou diversas vezes. Tanto é que, se você for notar, e eu li com cuidado o depoimento dele depois, aí já tem as mãos de um grande profissional criminal, um belo advogado, Rodrigo, a quem eu rendo as minhas homenagens, que é o advogado dele, e ele já veio dizer, não, eu não acusei o presidente, o Aras é que fez e tal, entendeu? Agora, rigorosamente, e é uma coisa que eu queria chamar a atenção para você, eu só faço advocacia criminal, e eu prestei muita atenção num ponto que não tem sido muito enfrentado pelos analistas e tal. O Aras se viu quase que na obrigação de pedir um inquérito. Não tinha como não pedir. Claro. Porque ele fez acusações gravíssimas ao presidente da República e ele é um ministro da Justiça. Ao pedir um inquérito, o Aras gasta quase metade do tempo dele, na verdade, para fazer a investigação contra o Moro. Isso não é comum. Não é comum, Marcelo. Pense nisso. Assim. Tanto é que quando o inquérito entrou no sistema do Supremo, eu pedi o pessoal do meu escritório para ficar acompanhando, estava lá, investigado, Bolsonaro. Em seguida mudou. Investigados. Bolsonaro e Moro. Isso não é um detalhe para quem está... Não. O diabo não é diabo por ser diabo, é por ser velho, entendeu? Eu fico observando os detalhes. Assim, por que o Moro... Por que o Aras foi tão duro em relação ao Moro? Até falou assim, esse pedido foi intimidatório. Olha, para eu concordar com o Moro, ele tem que ter muita razão. De certa forma, foi. Entendeu? Porque é claro que quem imputa alguém crime, sabendo ser inocente, comete o crime de denunciação. Claro. Mas eu nunca vi a abertura do inquérito frisando mais os crimes do cara que está fazendo a acusação, né? Cacai, o que você achou? O que você achou do depoimento dele, do procedimento na Polícia Federal? Porque ele foi lá para mostrar conversas telefônicas. Pela sua imensa experiência, o que você achou daquele procedimento? Eu até dei uma pequena entrevista ontem, o Rubem Valente, do UOL, fez uma belíssima matéria sobre isso. Porque aquilo eu me espantei quando o Aras pediu depois a perícia do celular dele, e o Celso Mello disse, olha, você não pediu a busca e apreensão, como é que eu vou fazer a perícia de um celular que está na mão do investigado e tal? Como que se dissesse. Por que você não pediu? Normalmente se pediria busca e apreensão. Eu tenho muita dificuldade de ter uma visão punitiva. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se o Moro pareceu, para quem leu, eu só li, eu não estava lá presente, ele coordenou aquela investigação, aquele depoimento. O que ele fez? Ele vai dizer o seguinte, eu estou entregando aqui um celular, eu tirei algumas questões, só tem os últimos 15 dias, porque eu fui hackeado. Aí ele reconheceu que foi hackeado, coisa que até então ele negava, porque na época era bom para ele negar. Eu fui hackeado e eu só trouxe, olha que coisa interessante, eu só trouxe aqui aquelas conversas, mensagens que interessam para a investigação. Você vai se lembrar, certamente os advogados se lembram, mas eu acho que existe um pouco no imaginário, quando o Marcelo Odebrecht foi preso, um dos motivos, uma das fundamentações, é que ele tinha
a expressão do Moro foi higienizado o celular. Isso. Ele tinha mexido com as mensagens do celular. O que leva à conclusão que, se fosse ele, Moro, que tivesse presidindo esse inquérito, ele teria prendido ele, se ele tivesse coerência. É É uma verdade. piada, na verdade. Então, É. assim, depois eu soube pelo Rubem Valente, nessa matéria do UOL, que na hora a delegada fez um auto de apreensão do celular dele. Isso não tinha sido tornado público. O Não. que aqui entre nós, aí eu sou advogado. A minha vida inteira eu sou a favor das garantias constitucionais, do garantismo, para quem quer que seja. Eu quero para o Moro o devido processo legal, eu quero Claro. que ele tenha um juiz imparcial. Se condenado, eu quero que ele seja preso só após o trânsito em julgado. Eu não vou Torcer para ele mudar. não ter nenhum juiz que se pareça com ele. Exatamente. Se tiver um juiz com a parcialidade dele, mas que tiver com o sinal trocado, a essa hora nós já estaríamos vendo o Moro pedir um habeas corpus. E não acho que é o caso. São casos antigos, não é nada que justificaria uma medida de força, absolutamente. Agora, essa apreensão do celular que consta nessa matéria do UOL, do Rubem Valente, ela não veio a público. E acho até que, sinceramente, ela é irregular. Um cliente meu não teria um celular apreendido sem uma ordem judicial no momento de um depoimento. Mas vamos ao que interessa. Nós temos um inquérito aberto no Supremo Tribunal. Esse inquérito, Marcelo, ele foi colocado de uma forma... Esse inquérito, o normal, 99% dos advogados e das pessoas que eu converso falam assim, esse é um inquérito para inglês ver e para morrer. Da forma que ele foi colocado, não. O Aras certamente teve... Cada palavra ali ele deve ter pensado para falar. Do jeito que foi posto. Quase certamente. Ou ele terá que denunciar o presidente, ou ele terá que denunciar o Moro. Não tem muita saída. É só ler a representação do Aras e agora ver a evolução do que está acontecendo. Eu sou, eu diria assim, um estrategista. Nesse momento, o meu maior objetivo é tirar esse presidente genocida do poder, porque ele é que está levando as pessoas a morrer. Eu me dediquei a destruir essa imagem falsa que criaram do Moro nos últimos 2 anos. Mas, nesse momento, toda a minha força, já falei com você mais de uma vez sobre isso, é para tirar o presidente do poder. Porque a presença dele no poder, eu falava ontem com o Boaventura Souza Santos, por sinal, mandou um grande abraço para você. Querido. Falei com ele uma hora e meia, ele estava lá na aldeia dele, perto de Coimbra, me deu uma vontade enorme de estar naquela aldeia. E eu conversando com ele sobre isso, quer dizer, é o único país do mundo onde nós não estamos discutindo a pandemia com a urgência que tem que discutir, porque temos que discutir não só o vírus, mas temos que discutir o verme. Esse presidente da República que se empoderou, de certa forma, do culto à morte, que é algo que ofende a qualquer razão e qualquer princípio minimamente humanista. Mas, então, eu estou ainda muito empenhado em criar as condições de uma aplicação de toda a legislação para o Moro. Eu tenho muita dificuldade de ter uma visão punitiva do mundo. Eu fui criado para ter uma visão defensiva, para ver as garantias. Claro. Eu não diria que sou um cidadão que seria um abolicionista, não, mas eu acho que a prisão tem que ser realmente a última ratio e tal. Mas, nesse momento, o Moro talvez nos interesse, porque quando eu vi hoje pela manhã aquele cartaz fascista na frente do Congresso com os alvos, e o Moro era um alvo, aí eu falei, meu Deus, eu tenho que torcer para não começar a achar bom, entendeu? É contra a minha índole de mineira. Não, é muito impressionante. Você sabe que na semana passada os principais alvos da manada fui eu, o Moro e o Dória. Para você ver como é que eles atiram para tudo quanto é lado. Sem dúvida. O Dória virou comunista, né? Não, Dória, imagina, como é que alguém pode ter como inimigo comum eu, Moro e Dória? Tem que ser de uma flexibilidade de intolerância e de ódio gigante para colocar esses 3 como inimigo. Realmente o negócio é um exercício, né? Mas eles estão partindo para uma... Eu quero concordar plenamente com você, Cacai, porque assim, eu passei o ano inteiro
junto com você, brigando com o Moro, uma luta que foi sensacional que a gente fez junto com esse grupo de deputados que a gente virou tão amigo. A gente Sem derrotou o dúvida. Moro nas coisas mais sérias, mais importantes daquele pacote, e fizemos isso com muito trabalho. Foram 200 dias de trabalho nosso, e você foi pessoa decisiva nessa vitória. Agora, hoje, eu participei de uma entrevista na Globo News que eles me pediram uma síntese da semana. Aí eu falei, o Brasil é o único país do mundo que enfrenta uma pandemia e um pandemônio. Exatamente. Porque não há nenhum outro. Não há nenhum Não é. outro. Você conhece gente do mundo inteiro, eu conheço gente do mundo inteiro. Não tem nenhum outro lugar do mundo que você tenha que enfrentar a pandemia É, e é um, enfrentar um presidente é um que fica desastre. falando de churrasco, É um né? Que desastre. bote uma secretária de cultura que homenageia a tortura, uma imbecil, mau caráter, que não tem mais tamanho, né? Que Uma demita o fascista. ministro. Uma Então, assim, fascista. qual é o lugar do mundo? Porque tem governos de direita, de Claro, extrema direita, num claro. país com o coronavírus. Mas nenhum dos extremistas de direita se comportam como Bolsonaro. Nenhum, Lógico. nenhum deles. É um negócio muito Esse, impressionante. Essa é uma questão impressionante, porque até então eu ando muito pelo mundo e tenho alguns interesses, trabalho em Portugal, tenho alguma coisa na França, e até então eu tinha só vergonha do presidente. Em todos os É. lugares, você entra numa biblioteca, você entra numa livraria, você entra num restaurante, o que aconteceu com o Brasil, Cacai? Mas era uma vergonha. E eu passava o seguinte, gente, nós perdemos. Há uma eleição, ele teve 57 milhões, ele não mentiu para o povo brasileiro. Não, Ele disse o que era. E houve uma opção contra o PT, seja o que for, não é hora mais de nós discutirmos isso. Então ele tinha, evidentemente, que completar o ciclo dele e depois nós íamos para outra eleição. É assim que se dá o Estado Democrático de Direito, é assim que se fortalece a democracia. Há 6 meses, Marcelo, eu escrevi contra o impeachment dele. Depois vim falando com você, falando com o sim. Orlando, falando com o Paulinho Teixeira, que era necessário mudar, que nós tínhamos que fazer o impeachment. E vocês, com a consciência que têm de parlamento, que eu represento quem? Eu represento a minha indignação. Vocês representam os eleitores, vocês têm uma Claro. responsabilidade. Eu não sou professor, eu sou um advogado, eu sou aquilo que eu diria assim, aquilo que a advocacia me deu e que eu mais prezo é ter voz, é poder falar com você. Para mim é uma honra, um prazer. Liguei para meus amigos, vou falar com o Marcelo, entendeu? Então, assim, isso Figura. é que me qualifica, ser uma pessoa que falo. E quando eu comecei a Claro. notar da inviabilidade desse cidadão, eu falei contigo, com toda razão, Sim. diz não tem ambiente político, porque os crimes de responsabilidade. Gente, um país não pode ter 3 impeachment em 30 anos. É banalizar o instituto de impeachment, é brincar com as instituições, é brincar com o abismo. O Bolsonaro falou: eu peguei os países à beira do abismo e dei um passo à frente. Ele fez isso mesmo, ele deu um passo à frente. Ele No caiu no abismo. abismo. Agora, a partir do momento, Maravilhoso. a partir do momento que nós estamos tratando disso numa pandemia, onde a posição dele significa mortes a mais todos os dias, hoje foram completadas 10 mil. 10 mil oficial, Marcelo. É muito mais gente do Claro. que isso. Claro. É A quantidade de gente assustadoramente morrendo mais em gente. casa. A quantidade de gente morrendo Então, em casa que não está computada. A quantidade de gente. claro, Enfim. lógico, é o que nós vemos todos os dias. Então, assim, veja bem, a Dilma, eu era muito contrário à Dilma enquanto presidente, mas eu não tenho dúvida que não tinha crime. Ali ela teve Claro. uma briga com o Eduardo Cunha, não conseguiu fazer o jogo político com o Centrão, o Gilmar tirou o Lula da Casa Civil. Se o Lula fosse chefe da Casa Civil, não teria impeachment. Ele é um encantador de serpente, ele faria um trabalho certamente maravilhoso. Eu sou um admirador da capacidade dele de falar com o mundo e com as pessoas. E, naquele momento, o Gilmar foi um agente político. Claro. Por isso é que eu agora critiquei também A o decisão do Alexandre. Alexandre, quando ele não deixou. Nós temos que ter coerência, Marcelo. Isso é que nos dá possibilidade de discutir. Eu até contei uma história quando me perguntaram, aí o Alexandre tirando o diretor da Polícia Essa Federal. história é maravilhosa, dos dois bêbados. Exatamente. Eu sou do Pode interior de Minas, contar, é maravilhosa. de Patos de Minas, toda cidade pequena tem os bêbados. Eu lá passo de um bêbado da Bahia e o bêbado do Sul. E eles sempre brigavam e tal, não sei o quê. Coisa de rua, de cidade pequena, e ameaçavam se matar. Um dia apareceu morto o do Sul e levaram preso na mesma hora o baiano, e levaram o baiano à prisão e o juiz perguntou para ele: o senhor matou o fulano? E ele disse: doutor, achar bom é crime,
Aí o juiz falou, como assim? Ele falou, matar não matei, não, mas achei bom demais ele ter morrido. É mais ou menos o que aconteceu quando o Alexandre proibiu o Ramais de ser diretor da Polícia Federal, que certamente era para proteger a família do A presidente família. e a milícia, que está ali do lado. É isso. Mas, assim, eu não podia, eu achei bom demais, mas eu não podia apoiar, porque eu tenho que ter uma coerência na minha visão da Constituição. Então, eu penso, para você refletir comigo, Claro. crime de responsabilidade tem vários. Basta um para dizer ele apoiar na frente do comando militar aquela manifestação para fechar o Supremo, para fechar o Congresso e a favor do AI-5. Crime de responsabilidade. Ele está fazendo claramente um confronto e tornando em risco. Esse debate é importante. A gente já está com quase 900 pessoas acompanhando a gente e eu já queria agradecer muito, queria pedir para quem está acompanhando e marcando mais gente para chegar. A gente está aqui conversando com o Cacá e a gente está começando a falar do Bolsonaro e dos crimes de responsabilidade. Deixando claro o seguinte, ser oposição a um governo não significa querer o impeachment desse governo. Então, a gente não está banalizando o impeachment, o Cacá já falou sobre isso. Eu acho que governo ruim a gente derrota na eleição, mas o debate agora é o seguinte, Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade? Isso não depende de você gostar ou não do Bolsonaro. Que tipo de crime ele cometeu? Vamos ouvir o Cacá sobre isso, que eu acho que isso é importante. Que tipo de crime de responsabilidade a gente pode dizer? Bolsonaro cometeu esse crime. Nós temos dois fatos. O crime de responsabilidade mais grave, eu diria, é o fato dele ter incentivado, embora eu diga que não foi ele que chamou, incentivado manifestações públicas que colocam em risco a estabilidade do Estado Democrático de Direito, contra o Supremo Tribunal, contra o Congresso Nacional, a favor da volta da ditadura. Esse é um crime clássico. Ele está agora, provavelmente, mentindo ou omitindo em relação à questão do exame dele, se ele está ou não com coronavírus. Veja bem, eu fui advogado do Roberto Carlos naquela questão da biografia. Eu sempre disse para ele, nós nunca proibiremos. Você tem que dar direito da pessoa a publicar e depois, se for o caso, se a pessoa falar que eu sou atleticano, eu processo. Posteriormente, a dizer. Tem que ter o direito de falar. E o presidente da República, pelo fato de ocupar o principal cargo no sistema presidencialista, a força simbólica, Marcelo, é fantástica. Ele, evidentemente, comete o crime ao mentir. Perdeu o som aqui, Cacai. Peraí. Tá sem o som, por alguma razão. Peraí. Tá sem o som. Não sei o que aconteceu aqui. Peraí. Será que você apertou alguma coisa aí? Eu parei de te ouvir. Vocês estão ouvindo? Tá sem som. Ó. Tem mais gente escrevendo aqui. Você ficou sem som. Você tá me ouvindo? Caiu o seu som. Acho que você apertou alguma... Tá sem som. Você ficou sem som. Ó, sai. Cacai, não tá me ouvindo. Sai e entra de novo. Tem que sair e entrar de novo. Ô, Marcelo. Foi. Voltou. Ótimo. Olha, não pense que nós vamos falar em ter impeachment do Bolsonaro sem ter uma reação qualquer mais forte por parte desse gabinete do ódio, né? Eles devem estar ligadíssimos aqui. Imagina. Isso aí já é uma brincadeira. Tonho da Lua deve estar assistindo isso aqui, fanático. Mas vamos lá. Bem, eu estava dizendo o seguinte, então, o crime de responsabilidade, nós temos, sem dúvida, o mais grave é esse, onde ele atenta contra a estabilidade democrática e a harmonia dos poderes. Isso é um crime... Olha, se eu fosse professor de direito constitucional, esse seria assim, o crime clássico, que eu não precisaria maiores explicações. Mas tem também esse outro especificamente, como eu te disse, ele, enquanto presidente da República, ele não pode omitir e não pode mentir. Muita tristeza.
Eu vi ontem o meu amigo Noronha, presidente do STJ, concederam a liminar para impedir Pois isso. é. O cidadão tem o direito de saber disso, até porque ele faz a propagação de que não existe pandemia, não existe possibilidade de propagar a doença. Então, assim, o crime de responsabilidade, você sabe melhor do que eu, e os meus amigos que estão nos ouvindo sabem, gera a possibilidade de um processo de impeachment. O processo de impeachment é um processo jurídico-político. Você sempre, com todo o conhecimento que você tem da casa, da Câmara, você sempre disse que não tinha ambiente. Chegou um momento em que eu achei que teríamos ambiente de esgotamento do Brasil, das pessoas que pensam. E aí eu quero fazer uma homenagem aqui, Marcelo, ao presidente Rodrigo Maia, que preside a Câmara num momento tão delicado, com muita dignidade, muita dignidade. Esquece se é de direita ou de esquerda, vamos esquecer tudo isso. O Rodrigo tem lá 20 pedidos de impeachment e ele soube está sabendo, com muita autoridade, coordenar esse momento. Por quê? Alguns deputados me procuraram para apresentar pedido de impeachment e tal e tal. Eu li alguns até razoavelmente bem feitos, mas eu disse, olha, eu jamais apresentaria, a não ser que você queira sair na imprensa. O jogo político só vai dizer o seguinte, só será apresentado quando o Rodrigo sentir que existe ambiente dentro, porque Claro. dentro da Câmara. Senão você vai fortalecer o inimputável, o genocida. Exatamente. Entendeu? E aí tem uma coisa interessante, que a semana passada, e aí eu digo com todo respeito, que são meus amigos, Brasília tem uma questão danada, né? Tem uma música que fala, se a sentença se anuncia bruta, a mão cega mais que depressa executa, pois senão o coração perdoa. Aqui a gente é amigo de todo mundo, a gente tem que ter um cuidado danado. Quer dizer, semana passada o Bolsonaro fez um movimento que desde 1500 sustenta o país, que é buscar o centrão. Não existe impeachment com o Arthur e o Ciro do outro lado. É isso. Entendeu? Então, assim, eu escrevi sobre o impeachment, dizendo que, infelizmente, estava voltando atrás e que era favorável, mas eu já vi que o impeachment, salvo se as questões se agravaram. Esse churrasco que ele ia fazer hoje teria uma coisa simbólica. Nós temos muito que lembrar forte. Muito. Ele voltou atrás Muito. porque tem alguém que tem um pouco de inteligência emocional lá dentro. Eu me lembro, Marcelo, e você também, certamente, vários dos nossos amigos que estão nos vendo, Ciro Nogueira, que é meu amigo querido, ele tomou café da manhã com a Dilma no dia do impeachment. À noite, à tarde, o impeachment saiu. Então, assim, o Congresso Nacional é uma coisa muito interessante. Eu não tenho nenhum interesse nunca em ser político institucional. Mas eu adoro conviver com os políticos e discutir e tal. Então, sob o aspecto do crime de responsabilidade, está sobejamente comprovado. A questão agora é saber as condições jurídico-políticas. Evidentemente, não existiu o crime da Dilma, aquelas pedaladas não era crime. Claro. O crime de responsabilidade da Dilma foi uma irresponsabilidade de não conversar com o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha fez um acordo. Bom, tem aquela clássica cena do depoimento do Lula para o Moro, né? Que é maravilhosa a cena. Você vai lembrar bem, o Moro interrogando o Lula e o Moro fala, mas o senhor tomava café com determinados setores? E aí o Lula olha para o Moro e fala assim, Excelência, se a Dilma tomasse café, eu não estava sentado aqui. Eu tenho um senador de esquerda, amigo meu, que um dia eu encontrei com ele, na época no Piantelli, e ele falou assim, tem um ano que eu peço de esquerda, apoiador da Dilma, tem um ano que eu peço uma audiência com ela não me dá audiência. Quer dizer, então... É isso, assim, na verdade, mas você está falando uma coisa, porque muita gente está aqui escrevendo, eu tenho, apago os comentários, eu não apago porque eu tento, apesar de estar meio cego, ficar lendo algumas coisas. Mas tem muita gente que toca no assunto do impeachment. Então, assim, vamos deixar claro, gente. Nenhum de nós tem dúvida que o Bolsonaro cometeu o crime de responsabilidade. Não, essa dúvida não há essa divergência entre nós, não só entre mim e o Cacai, não há essa divergência entre todo o nosso campo. Nós não temos divergência. Bolsonaro cometeu o crime. Bolsonaro é um genocida ou se comporta como genocida? Sim. Tem que ser denunciado em todos os tribunais, inclusive internacional,
por ser um genocida? Sim, ele será responsabilizado sobre as mortes, porque a gente não tem ainda a dimensão, Cacai, do tamanho dessa tragédia. A gente está falando em 10 mil mortos, né? Nós chegamos a 10 mil mortos, passamos de 10 mil mortos hoje. Nós tivemos, eu não sei o número de mortes, porque sai às 5 horas, a hora que nós começamos, né? Então eu não tenho o número atualizado, mas ontem foram mais de 700, ontem foi o recorde, em 24 horas. Mas a gente tem uma taxa de letalidade no Brasil que é de 6,8% entre contaminados e mortos. Se essa taxa se mantiver, se essa taxa não for reduzida, com o número de contaminados subindo como está subindo e como sobe em qualquer pandemia, é assustador onde nós vamos chegar. Porque se nós tivermos 70% da população contaminada, a gente está falando de 1 milhão de brasileiros mortos. Ou mais, ou o dobro. Marcelo, eu queria te propor, desculpando te cortar, porque você falou uma coisa importantíssima. Nós não temos dúvida que existe o crime de responsabilidade e nem eu vou te dizer, eu converso com deputados de todas as matizes, me liga aqui, gente do Centrão, são meus amigos, você sabe como é que eu funciono em Brasília. Eles sabem disso, mas eles acham inviável o crime de responsabilidade passar. Como você me alertou, como o Orlando me alertou, o Paulinho, o Trade, o Paulinho Abiaco também. Agora, eu quero te dizer o seguinte, eu quero fazer uma reflexão que eu estava sozinho, de certa forma, até poucos dias atrás, e estou vendo que talvez essa discussão pegou um pouco de corpo. Nós temos a possibilidade de tirá-lo da presidência, que para mim agora é tirá-lo da presidência. É uma questão de não morrer as pessoas. Eu não tenho mais preocupação política especificamente, eu não quero que o meu grupo seja eleito, eu quero que esse genocida saia do governo e seria extremamente bem-vindo o general Mourão, porque você não tem como tirar a chapa, um homem que representa o Exército, que com muita dignidade está mantendo uma certa estabilidade. O maior susto que eu tive, Marcelo, a semana passada foi quando ele fez um balão de ensaio, esse genocida aí, dizendo que ia trocar o Pujol. Se ele tivesse força para trocar o Pujol, meu amigo, aí nós teríamos, eu e você, que começar a pensar onde iríamos morar para beber outras bebidas e conversar outras questões, porque significaria que ele fechou o regime. É caminho para golpe. Claro. É caminho para golpe, que é o que ele quer, mas ele não tem, ele não tem o apoio do generalato. Mas eu proponho uma coisa mais simples do que fazer observações políticas aqui, até porque eu fui chamado como seu amigo, especialmente, mas também como advogado criminal. Claro. O Bolsonaro comete o crime de epidemia. O crime de epidemia, 267 do Código Penal. Isso. Parou de novo, Cacai. Parou o som de novo. Aguarda aí que vai voltar o som, gente. Tem alguma coisa que acontece aí? Você pagou a conta da internet, Cacai? Eu acho que é porque eu falei do Exército. Você pagou a conta da internet? Rapaz, eu não sabia nem que existia conta para pagar da internet. Mas você está falando de crime comum. De um crime comum. Isso que é o seguinte, existe um crime chamado epidemia, que é o crime 267 do Código Penal, um crime que ninguém pensou que poderíamos falar sobre ele. E eu estava dizendo assim, não existe epidemia, porque nós estamos numa pandemia. Estava brincando que o Juarez Tavares fala assim, não existe poligamia, mas existe a bigamia e aí serve a poligamia. Olhe só, você que é advogado criminal ou você que tem curiosidade de ir atrás de uma questão técnica sobre o crime. O crime de pandemia, o que diz a maioria dos advogados? Inclusive está isso na folha de hoje. Já não. A pandemia já está dita pela OMS, que está instalada no mundo inteiro, então, se ela está, o cara não pode ser culpado pela pandemia. É um erro. Tecnicamente falando, Marcelo, a pandemia não é um crime permanente consumado. É claro que aquele cidadão que passa correndo na praia, que descumpre o isolamento, a polícia vai atrás, ele não está cometendo o crime de pandemia. Até não quero nem que ele seja preso, porque nós estamos cuidando no momento de esvaziar as prisões, que isso merece uma life própria, e não de prender a gente. Nós não podemos achar que o direito penal é a saída para a crise da pandemia. Mas, pelo contrário. Um presidente da República,
com a força simbólica do cargo, que diz para a imprensa que vai em manifestação e que diz que não existe, na verdade, a pandemia, que é um vírusinho, que incentiva as pessoas a acabar com o isolamento, esse presidente da República, com a força que ele tem, ele está cometendo a instigação no crime de pandemia, que é um crime comum, que nós afastaríamos esse verme em coisa de 15 dias, com a consciência nacional que se tem hoje, no meu ponto de vista, favorável ao enfrentamento dessa pandemia. Porque qual é a diferença? Digo para você que está nos ouvindo aí com muita honra, eu estou extremamente feliz de ter sido convidado, até porque o Marcelo, eu vou mudar para o Rio para fazer campanha para ele, eu já falei com ele que a minha campanha vai ser feita no Jobi, eu vou fazer a campanha naquele lado ali do Rio de Janeiro. Mas, então, o crime comum, você tem que ter uma denúncia do Ministério Público Federal. O crime está posto, é de uma segurança. Eu pego o Juarez Tavares, que é o maior pensador do direito criminal brasileiro, ele dá um parecer sobre isso que ninguém enfrenta. Mas tem que ter uma denúncia do Ministério Público Federal junto ao Supremo. O Supremo aí, Marcelo, você sabe, pede autorização. E a Câmara, olha, uma conversa entre pessoas civilizadas que não querem ver a morte continuar, porque esse homem, esse presidente, tem a cultura da morte. Nós temos que enfrentar isso. Aí você tem uma resposta. Em uma semana, você pode julgar a denúncia no Supremo Tribunal com o afastamento dele. Só mais uma última questão antes de te ouvir. Desculpa continuar. Não, a gente está aqui para te ouvir. Quase compulsivamente, assim, porque é uma chance diferente de falar para um público tão diferenciado. Eu costumo dizer assim, as pessoas que seguem você, eu gosto dela. Teve até uma aí que me criticou que eu era cruzeirense da segunda divisão, fiquei chateado, mas isso faz parte do jogo. Então, você veja só, nós temos que saber que, ao fazer o enfrentamento do crime comum, nós precisamos, e aí você, deputado, tem que pensar sobre isso com a força que você tem. Quem é a pessoa mais importante do Brasil nesse momento? O Procurador-Geral da República. Isso. Mais do que o Ministro Supremo, mais do que o Presidente do Senado. Porque o Procurador-Geral da República é o que nós chamamos de dominus litis. Só ele pode apresentar a denúncia. Então, Marcelo, nós temos que pensar sobre isso. Primeiro, o Procurador-Geral da República tem que ter um cargo com tempo X e não pode ser reconduzido. Saindo do cargo, não pode ser nomeado ministro supremo. Não estou dizendo que o doutor Aras quer isso, não. Claro. Eu penso sempre o mundo institucionalmente. Senão, se eu pensasse, eu apontaria isso. Só que o Poder Judiciário, meus queridos amigos que estão nos ouvindo aqui pensando sobre isso, é um poder inerte, só age sob provocação. Ou seja, se nós comprovarmos 1000 crimes desse genocida que preside o Brasil, nós estaremos nas mãos de uma definição de denúncia por parte do doutor Aras, mais importante do que o presidente do Supremo. Não, esse caminho é muito importante, Cacai, porque a gente já conversou muito, mas é um assunto que sempre vem aqui em todas as lives que eu faço. Amanhã eu vou estar fazendo às 5 da tarde com a Laura Carvalho, economista. Já é um outro assunto, vamos falar mais dos efeitos da pandemia na desigualdade social. Vai ser amanhã às 5 horas, já convido todo mundo. Mas o debate do impeachment é um debate que está entre todos nós, né? Então, não se trata de uma avaliação diferenciada sobre o governo Bolsonaro. E é curioso, porque nós sabemos que uma das coisas que pode derrubar Bolsonaro é uma tragédia nesse país, que nenhum de nós quer. Pelo contrário, se você pegar o que o Congresso está fazendo, o Congresso está operando de uma maneira, né, com todas as dificuldades. Você conhece bem o Congresso, você sabe o que é o Congresso, você sabe da riqueza que é o Congresso, das limitações que tem o Congresso, da profundidade, da complexidade que é o funcionamento do Congresso. O Congresso conseguiu reagir rápido à pandemia. Aprovou a renda básica, aprovou o orçamento da guerra, aprovou o estado de calamidade, aprovou a ajuda micro e pequeno empresário. Saiu aprovando numa velocidade impressionante. Porque o Congresso ele não é feito para ser rápido. Ele tem uma complexidade que tem a ver com esse país. Né? Óbvio. Então, o Congresso conseguiu ter maturidade, mesmo com o governo Bolsonaro, apesar do governo Bolsonaro, votar coisas que enfrentaram. Evidentemente, eu tenho divergência aqui ou ali, mas hegemonicamente o Congresso enfrentou a pauta da pandemia. Muito bem, é isso mesmo. E colocou.
O Bolsonaro foi no caminho contrário. O Bolsonaro foi no sentido do atrito político, da negação da pandemia, do incentivo ao descumprimento do isolamento, da não consideração das orientações da Organização Mundial de Saúde, do enfrentamento ao Congresso, da demissão do ministro da Saúde, da demissão do ministro da Justiça, na provocação de crise política. Enfim, diante de uma pandemia, um presidente se comportar dessa maneira, o que chama a atenção do mundo inteiro. Eu te faço até uma provocação. Claro. Exatamente dentro do que você está falando. Eu sou um crítico, quanto mais, desse presidente genocida, antes dele ser genocida, antes dele ser só fascista, antes dele ser só racista, misógino e tudo mais. Era burro. Mas se ele tivesse feito minimamente aquilo que dentro de uma normalidade se espera de um ser humano, isso, ele estaria hoje com o meu apoio para enfrentar a pandemia. Claro. Claro. Veja bem, você veja o que aconteceu em Portugal, eu gosto de dar esse exemplo, a direita foi lá, apoiou, é um país hoje unificado sobre isso, teve 1.000 e poucas mortes. O que nós estamos vivendo é uma catástrofe sem limites, porque nós não temos tempo sequer de nos dedicarmos ao enfrentamento da pandemia. Ele tirou esse ministro da Saúde, Mandetta, que eu tinha sérias críticas anterior a ele. Ele foi um dos que trabalhou para liquidar o SUS. Tirou lá 28 bilhões do SUS através do voto dele, do trabalho dele, mas estava fazendo um trabalho digno, vamos apoiá-lo. Claro. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, Cacá. Ele saiu, Marcelo, pelos méritos. Lógico, ele saiu porque acertou. O atual ministro da Saúde, eu só ouvi até agora dormindo numa solenidade pública, fiquei com medo até dele cair. Eu não tenho ideia do que ele pensa, porque eu nunca ouvi ele se manifestar. Ele fez um encontro há 2 dias com 27 secretários de saúde, que foi um desastre. Então, assim, a nossa questão hoje é que nós estamos no sistema presidencialista. Isso. Nós temos que enfrentar a política do presidente. Olha, eu vou dizer o seguinte, todos os dias, eu vejo hoje menos televisão, Marcelo, do que eu via até antes. Eu estou aproveitando para ler mais e vejo só o essencial. Porque assim, o isolamento, eu digo para mim, por exemplo, eu estou aqui, só aqui, eu tenho 10.000 livros, 8.000 livros. Eu gosto de brincar que quando eu fiz 50 anos, eu peguei uma professora de literatura em Minas Gerais, eu sou mineiro, e ela fez lá um estudo nos sebos, encontrou 750 livros de poesia, e eu me dei 500 livros de poesia de presente. Esse foi o meu presente de 50 anos. Então, para mim, o isolamento é muito tranquilo. Eu fico aqui dentro dessa biblioteca, lá embaixo eu tenho outra biblioteca com mais 7, 6 mil livros. Além dos amigos que eu posso falar, meu Deus, e o sistema carcerário, onde nós temos 800 mil presos em situações subhumanas, e esse presidente fascista, genocida, não tem noção do que está acontecendo, e as favelas brasileiras, onde cada casa tem talvez o tamanho do meu escritório, mas moram 8 pessoas, 10 pessoas. Como falar em isolamento? É isso. O problema terrível, e assim, a gente está vivendo uma coisa, você sabe que eu já tinha te falado isso, eu estou lendo o livro Escravidão, né, do Laurentino, e é um livro que fala sobre o nosso DNA. E você sabe que eu estou muito assustado, porque essa crise da pandemia nos remete a um Brasil escravocrata também. E o Bolsonaro age como um capitão do mato. Né? O Bolsonaro age como um capitão do mato, não deixando de ser o capitão. Porque é muito perverso, porque saber que o que vai matar mais nessa pandemia é a desigualdade. Então, mais uma vez, nós vamos ter a vida em escalas distintas, né? As vidas valendo menos e mais. Você falar em isolamento para quem consegue ter água em casa, ter livro em casa, ter conforto em casa, é uma coisa. Você falar em isolamento para quem mora com uma quantidade enorme de pessoas num cômodo que mal tem água, é outra. A irritabilidade... E o sistema penitenciário, Marcelo? Né? O sistema penitenciário, a Luciana Boatê está aqui seguindo a gente, queria mandar um beijo para a Luciana Boatê. Ela me liga todo dia, preocupadíssima, corretíssima, uma figura importante, todo o pessoal do Prerro. Assim, e nós entramos, você viu, nós temos um grupo lá de Zap, a gente apresentou um projeto de lei sobre o sistema penitenciário, eu, Orlando, Paulinho, Margarete,
porque a gente precisa, eu já falei com o ministro Alexandre de Moraes sobre isso, a gente está conversando no Conselho Penitenciário, enfim, é uma tragédia, mas nas favelas também, nas periferias Claro, também, claro. essa morte em massa vai acontecer de gente pobre. E, mais uma vez, quando você vê figuras do mercado financeiro dizendo o Brasil está bem, na classe média está tudo bem, o problema é o que acontece nas favelas. Esse tipo É, de olhar, que hoje é o olhar do mercado financeiro, é o mesmo olhar da Casa Grande. é. É o mesmo olhar da Casa Grande. Isso é Eu uma vou, tragédia. eu vou E te, isso, e eu vou te, Bolsonaro governa para este olhar. eu vou te Bolsonaro dizer uma governa para coisa esse olhar. que me faz sentir uma angústia permanente, assim. Eu sei, como advogado criminal, que desses 800 mil presos, a terceira maior população carcerária, que tem 45% de presos provisórios, boa parte não tinha que estar ali. Bastava cumprir a lei de execução penal. Por isso é que nós somos excluídos das discussões, porque essa classe média direitista e não humanizada brasileira, que agora está se demonstrando, alguns com medo e passam para pensar, e outros continuam forçando isso, não valoriza a questão carcerária. Mas o cidadão está preso. Agora uma juíza disse, mas se ele está preso, tem que cumprir a pena mesmo que ele morra. Porque o que acontece, e aí nós temos que elogiar o que tem que ser elogiado no Poder Judiciário, o ministro Toffoli fez um belíssimo trabalho, está fazendo com o presidente do CNJ, passou a recomendação 62, que mais de 35 mil pessoas já foram soltas. Mas não é solta aleatoriamente, não, é solta vendo os critérios. Mas, Marcelo, Claro, são pessoas que não deveriam estar presas. não deveriam nem Se ter nós sido pegarmos, presos. não deveriam sequer ter sido presas. E agora, eu tenho um sistema penitenciário que me angustia. Eu, quando fiz a minha oração em 81, quando me formei em Direito, 50% do que eu falei já foi o sistema penitenciário. Imagina hoje. E aí eu sempre falo com essa direitinha empeternida aí, o seguinte, ó, você acha que o... Tudo bem, não vai preocupar com o preso não, mas tem 190 mil agentes que trabalham no sistema penitenciário. Claro, Pessoas que vão lá e que saem que vão ser infectadas. Nós vivemos um drama no sistema penitenciário, mesmo para aqueles que desprezam os que estão presos. claro. Porque, É sempre um reflexo da sociedade. sem dúvida. Agora, tem um ponto, Marcelo, que me realmente assim, eu queria muito falar para os seus aí amigos que estão te acompanhando e tal, que você me empresta o seu prestígio ao me Imagina, trazer Cacá. aqui, que é a questão da escolha de Sofia. Isso é Uhum. fatal e que me impressiona. Por que eu digo isso? Porque está havendo um esgotamento agora do sistema de saúde, dos respiradores e das UTIs. Em muito pouco tempo, o médico vai ter que fazer aquilo que é o contrário para o qual ele foi treinado, que é a escolha de Sofia, quem vai morrer. E aí, Exatamente. Marcelo, esses cidadãos irresponsáveis, conclamados por esse genocida presidente, que estão nas ruas, que estão fazendo propaganda dizendo que não existe crime, desculpa, que não existe doença, que não, na verdade é uma doençazinha, eles vão ser infectados. Pois é. Classe média alta, que normalmente faz carreata de carro, mas que num dado momento se encontra ali, e eles vão disputar os respiradores, não é só com o cidadão como nós, que fazemos isolamento, mas que não estamos, evidentemente, livres de uma desgraça. Eles vão disputar o respirador e UTI com os médicos, com as Uhum. pessoas que trabalham no sistema de saúde, com o cara que limpa o chão da UTI. É desumano. É desumano. É desumano. Eu não queria ser médico nessa hora, porque aí eu teria um centralismo democrático de dizer o seguinte: o senhor não. O senhor não vai ficar sentado aqui deitado nesse respirador, enquanto aquele cidadão que cuidava ali do dia a dia da UTI vai morrer sem respirador. Mas eu tenho que ter o mesmo pensamento humanista que eu quero para todos. Mas eu faço essa Claro. reflexão. O que vai ser desses médicos à hora de fazer essa decisão? E Nós olha, vou vivemos te um dar mais drama, um Marcelo. elemento. Vou te dar mais um elemento, meu irmão. A minha nora é médica e trabalha em UTI. Os relatos são dramáticos.
dramáticos. É muito grave o que está acontecendo. E impressionante, porque no Rio de Janeiro, que você conhece tão bem, né, onde seus filhos moram, o Rio de Um Janeiro tem cidadão uma quantidade. honorário. O Rio de Janeiro, que tem uma quantidade muito grande de hospitais federais, porque o Rio foi capital, então, de todos os estados, é quem mais tem estrutura pública federal é o Rio de Janeiro. Os hospitais federais, eles têm uma quantidade enorme, enorme de leitos que não foram disponibilizados. Ah, mas não tem. Se os hospitais federais fossem aquecidos com recursos e atendessem a população, mesmo que não fosse coronavírus, sobre outras coisas, para que a gente deixasse a rede municipal e a rede estadual atendendo para o coronavírus, resolveria em muitos problemas. Mas inacreditável. O governo Bolsonaro não colocou as vagas dos hospitais federais à disposição. Então, assim, quando a gente faz a crítica política ao Bolsonaro e diz que ele se comporta como genocida, isso não tem a ver com direita e esquerda. Isso não tem a ver com oposição à situação. Isso tem a ver com fato. Eu estou dando um fato. Ele não disponibilizou leito de hospital federal, porque ele é inimigo político do Witzel. Ele é uma pessoa doente. Ele é uma pessoa, ele é um violento. Ele é um homicida. Porque ele pega a briga política com o Mandetta, com o Moro, com o Witzel e coloca à frente, porque ele só enxerga através do ódio. Então ele coloca isso à frente da vida. É por isso que ele nunca vai ser um de nós, porque ele não é movido por um mínimo de solidariedade, porque ele nunca teve. É só ver os filhos da forma que ele criou, né? Como ele se relaciona com as pessoas que ele ama, porque eu tenho certeza que ele, de alguma maneira, ama aqueles filhos. E olha o que ele fez com o amor que ele sente pelos filhos. Olha o que ele produziu. Olha para a sua prole, né? Para ver o que tipo de resultado tem nas ações de Bolsonaro. Então, assim, é uma tragédia. Né? Uma tragédia. Por isso que a gente tem um enfrentamento político que tem que ser duro contra ele. Eu sou amplamente favorável ao impeachment, mas impeachment não pode ser corrida para ver quem dá entrevista. Por isso que eu estou defendendo uma unidade muito grande do campo progressista, da sociedade civil, para que a gente possa ter chance de derrotá-lo. Você está dando outros caminhos, né? O crime de epidemia, que é a mesma coisa que é mais rápido, pandemia, que é mais rápido, que é crime comum. Cada dia dele lá é um número maior de pessoas mortas. Exatamente, exatamente. Não é porque tem que derrotar o Bolsonaro porque ele ganhou a eleição. Olha, o Witzel, de quem eu tenho profunda divergência e brigas públicas, quando surgiu a pandemia, o Witzel me ligou e falou: preciso de ajuda. Eu fui. E vou sempre, falo com o vice-governador. Foi uma reunião excelente, eu me lembro. Falo com o vice-governador do Rio de Janeiro sistematicamente. Falo com deputados da direita sistematicamente. Quem quer trabalhar junto para enfrentar o coronavírus, vamos trabalhar. Agora, o Bolsonaro, ele é um genocida, então ele tem que ser derrotado pelo Brasil. O Brasil é maior do que o Bolsonaro. Marcelo, né? A gente tem que entender isso. Dentro exatamente do que você está dizendo, eu ontem falava com uma pessoa em Portugal e outra em Paris, e as pessoas diziam de forma diferente, mas com a mesma visão, ele politizou o vírus. Veja bem, eu estou super disposto a apoiar o Witzel agora, a apoiar o Dória agora. Acho que o Dória está fazendo um trabalho correto em São Paulo. Está acertando. Está acertando em São Paulo. Brasília, o Ibanez foi o primeiro a tomar algumas medidas. Na época foi até questionado pelo ministro da Saúde, que ainda não tinha visto a dimensão e tal. A nossa questão, quando você fala nós temos que fazer um enfrentamento do impeachment, engraçado, eu defendi o impeachment naquele momento, você corretamente dizia das dificuldades. Hoje nós sabemos que é necessário tirar esse cidadão daí. Eu acho que com a aproximação dele do Centrão ficou muito mais difícil, ou pelo menos ficou mais caro. Qual é a diferença, Marcelo? E agora eu vou ser cruel. Vou falar não como advogado, mas vou me permitir falar como cidadão que atua juridicamente, mas também politicamente, de forma institucional. Por que ocorreu o impeachment da Dilma? Porque nós tínhamos um presidente da República que depois admitiu que foi golpe. Eu nunca gostava de falar em golpe, ele admitiu, fiquei mais liberado, que pertencia a um partido que eu tenho 200 amigos lá, mas um partido que tinha preço. Isso. Um partido que colocou preço naquela questão do impeachment. E por isso o impeachment aconteceu, porque era possível negociar dentro do Congresso Nacional. E aí eu vou fazer um elogio agora indireto ao senhor vice-presidente da República, general Mourão, a quem eu não conheço. Eu sei que ele representa uma área do Exército que não tem preço. Para fazer o impeachment hoje do presidente da República, que eu sei que parte do generalato quer, que está cansado desse
genocida, nós teremos muito mais dificuldade, porque não será com preço. Felizmente, eu diria. Claro, Felizmente, eu diria. claro, Lá tem que teve ser com preço, porque responsabilidade. a política tradicional, que tristeza dizer isso, colocou preços aqui e acolá naquele impeachment da Dilma. Aqui nós temos, e olha que coisa interessante, eu digo isso com todo respeito e pensei sobre isso. Eu tenho certeza que o grande generalato, as pessoas do Exército Nacional, que mais vale é o Exército, mas das três forças, não tem preço, não colocarão preço nesse impeachment. Então, nós teremos que ter força política. E força política é muito difícil nessa hora. Por isso eu penso no crime comum. É isso. Por isso eu penso que uma denúncia por epidemia, na verdade, por pandemia, é muito mais rápido. E nós vamos resgatar, por exemplo, nesse momento em que o Centrão, de certa forma, enfraquece, entre aspas, o presidente do Congresso, da Câmara, que é o Rodrigo Maia, que se portou com muita dignidade. Sim, claro. Eu tenho certeza que se nós fortalecermos uma denúncia dessa, ele voltará a ter o protagonismo necessário e terá a grandeza necessária. O que nós não podemos, Marcelo, nós não podemos é submeter o país a uma pandemia sem controle. Nós não temos nem... Olha, depois que esse Mandetta saiu, e aí eu faço homenagem a ele, nós não temos nem informação. Nem informação. Hoje nós estamos brincando brincando não é forma de falar, mas enfrentando outras tragédias. A tragédia dessa Regina Duarte, que é uma fascista que pregou a morte. Eu tô vendo a Fernandinha Abreu aqui acompanhando a gente, o Thiago Prata, Pratinha, que você conheceu, o melhor violão 7 cordas do Rio de Janeiro. Tem vários artistas aqui. A Regina Duarte, ela não é louca, ela não é desequilibrada, que eu já ouvi um monte de gente falar. Ela é fascista. Ela não tem ética. Ela não tem ética. Eu vi tua postagem, ela não tem ética. Porque a Regina Duarte conviveu nos palcos. Então, ela desprezar o significado da ditadura, ela desprezar a vida de vários artistas que foram censurados, torturados, mortos, exilados. Então, ela devia ter vergonha pelo que os seus companheiros de profissão passaram durante a ditadura. Então, ela é uma pessoa sem caráter. É isso que se trata a Regina Duarte. O que eu mandei para você é que eu fiquei tão perplexo com aquela cena. Eu nunca tive nenhuma simpatia por ela desde lá atrás. Mas ela sempre foi a namoradinha da ditadura, né? Mas o que me impressionou foi que, no primeiro momento, eu pensei assim, o que essa senhora fez foi falar o seguinte, eu estou saindo, estou me mandando embora, eu vou me fortalecer, então eu vou me equiparar a esses idiotas que estão no governo e que têm força. O ministro da Educação, que é um idiota completo. Um quadro. O ministro das Relações Exteriores, que expõe o Brasil a um ridículo inacreditável. Essa senhora Damares, que... Melhor não comentar. Esse Olavo de Carvalho e tal. Então, no primeiro momento, eu achei que o que ela queria é assim, eu vou me mediocrizar para poder ficar no nível deles e ter força com o presidente genocida. Mas não é, não. Ela é fascista. Na verdade, ela representou o papel melhor da vida dela, que é ela própria. Ela representou o papel assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou chutar o balde. Foi o seu papel mais autêntico. E quem matou a questão toda foi a Daniela Lima, da CNN, quando ela começou a fazer aquela tragédia, porque o artista faz grandes tragédias. Eu, na verdade, queria ter sido artista ou cantora, porque eu não sei interpretar e não sei cantar bem. Você canta muito bem, Cacá, eu só fui testemunha. Mas as que a Daniela Lima matou, ela, quando ela falou, só está desenterrando mortos. E a Daniela falou, olha, minha senhora, nós estamos enterrando mortos. Então, essa senhora, exatamente, o melhor que nós podemos dar a ela é o ostracismo absoluto. Eu também acho. Pelo menos nesse momento. Depois vamos enfrentá-la. Mas ela é uma figura muito menor nesse quadro que está posto, Marcelo. Nós temos que derrotar o presidente da República. Nós temos que tirar o genocida. Isso. Não vamos perder tempo com Regina Duarte. Não, pelo amor de Deus. Eu digo mais, eu dou um valor muito grande à indignação. A indignação é um sentimento muito nobre. A Regina Duarte não merece a nossa indignação. O cargo dela merece. Indignação porque vale a pena. Ela não vale. Ela não merece. O cargo dela, desprezo. a cultura, nós temos que continuar fustigando-a, porque ela representa na cultura aquilo que nós temos. Puta merda, nós acabamos de perder o Aldir Blanc, nós perdemos tanta gente importante. Essa senhora não merece
não merece o nosso debate, mas o Não, fato é que ela ocupa um cargo que merece a nossa consideração. é a nossa crítica. Cacai, querido, a gente está 1 hora aqui falando. Eu estou com uma saudade imensa Eu de te também, dar um abraço, de conversar é dessas verdade. noites de Brasília que eu aprendi que quem dorme é suplente, né? E que não terminam, e que é aí que as coisas se decidem. É um prazer imenso ter você como um grande amigo, aliado de luta, de sonho, de construção. Obrigado por toda a sua reflexão, capacidade e principalmente a sinceridade. Foram mais de 1.000 pessoas assistindo a gente. Queria agradecer muito a cada um, a cada uma. Amanhã, no final da manhã, acho que é 11 horas, então? Acho que 11 horas eu vou ter uma live. Você está convidadíssimo, bota a Valéria para assistir. Eu e a Antônia Pellegrino, nós vamos falar sobre maternidade. E eu queria dar um beijo já imenso para todas as mães, né? Amanhã é Dia das Mães. Eu e a Antônia, 11 horas, vamos falar sobre maternidade. Vocês estão super convidados. E às 5 da tarde, eu e Laura Carvalho falando sobre desigualdade e epidemia. Cacá, meu irmão querido, beijo na Valéria, beijo nos meninos. Te amo, viu? Marcelo, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de falar com pessoas que eu não conheço, mas que quase certamente devo ter uma série de afinidades, porque você sabe, ao longo da vida a gente vai estabelecendo algumas relações e o que resta e o que nos une é aquilo que eu chamo de sentimento do mundo. Eu jamais poderia viver com uma mulher que de manhã eu acordasse, ligasse a televisão e visse o Bolsonaro falando e ela elogiasse. Isso Não se dá. chama sentimento do mundo. Então, eu tenho o mesmo sentimento que você, a Antônia, seus amigos, nós somos todos companheiros de uma luta só, que é a luta pela solidariedade, por um país melhor. Eu, às vezes, ouso um pouco ao falar da minha experiência aqui, como se conhecesse Brasília. Eu conheço muito pouco, mas a Imagina. vida é feita desses enfrentamentos. Eu tenho a mais certeza do mundo de que, ao estar com você, com seus amigos, eu estou falando para as pessoas que querem fazer um Brasil melhor. E eu repito, o Brasil melhor nesse momento é o enfrentamento de tirar esse genocida. Esse Exatamente. Moro, que foi o meu principal opositor durante um tempo, hoje está desimportante. Cuidamos dele depois. Essa senhora Exatamente. Regina é desimportante. Nós temos que pensar que cada dia que o presidente Bolsonaro fica no governo significa um número maior de mortes pela não seriedade no enfrentamento. Mas eu não quero, com isso, dizer, Marcelo, que eu perdi essa unidade amorosa com você, com seus amigos. Eu continuo fazendo a minha poesia, eu continuo lendo, eu continuo me permitindo fazer outro tipo de live um pouco mais tranquila. Eu gravo poesia e mando para os meus amigos. Ou seja, esse povo não nos derrotará Não, pelo nós obscurantismo. somos maiores. Nós somos Não, não nos muitos derrotará. e Amar somos você, maiores. amar esse grupo nosso, amar a liberdade, sonhar com um mundo melhor, nos faz ter a certeza de que vale a pena. É Um isso. básico. Um beijo, irmão. Obrigado, Beijo, obrigado, brigadíssimo. gente. Até. Obrigado. Aqui tem vinho, viu?